Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o seu podcast literário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu vou trazer um livro aqui que ele é bem... ele tá bem alinhado com a minha vida profissional, então eu tô bem animado de trazer ele aqui. Eu confesso que eu fiquei bem feliz de encontrar esse livro. Eu tava buscando um livro que permeasse um pouco esse tópico aqui, que é a minha vida profissional de marketing, né? De uma maneira um pouco inovadora, mas ao mesmo tempo voltando pro básico, sabe? Voltando enfim, pro feijão com arroz do negócio, que realmente faz com que a coisa aconteça e que as empresas consigam colocar os seus valores nas suas marcas e tal. Eu tava basicamente encontrando o livro que eu encontrei aqui, que eu vou trazer aqui para vocês, então eu vou estar bem animado nesse episódio. O algoritmo é uma coisa impressionante, né? Eu coloquei na Amazon alguns interesses ali e me veio esse livro, além de outros livros, claro, e eu falei, não, deixa eu pegar esse livro aqui que me chamou a atenção, além da capa, além da proposta. Não conhecia o autor, não conhecia o livro, ele já tá no mercado há um tempo já, na verdade não tanto tempo assim, então querendo ou não, ele é um livro atual, né? Ele é um livro, mais que nos dias de hoje, marketing é difícil ficar atualizado, porque cada semana é uma coisa nova. Agora com inteligência artificial, profissionais de marketing têm que ficar atrás, basicamente, do ChatGPT para entender o que está acontecendo no mundo. Mas mesmo em volta de todas essas novidades do mundo de marketing, esse livro ainda permanece sendo bem concreto assim e entrega o que realmente promete. Então, vou trazer um pouco dele aqui. Antes de mais nada, quero agradecer vocês pela audiência. Se você está me assistindo e ouvindo aqui no Spotify, me siga aqui no Spotify. No YouTube também me siga, se inscreva aqui no canal, dê joinha no vídeo, comente aqui no vídeo se você já leu esse livro, se você tem interesse nesse tipo de livro, ou se vocês têm principalmente indicações de outros livros. Eu sempre peço indicações, não sei se eu sempre peço, mas eu vou acabar sempre pedindo agora indicações de outros livros para vocês comentarem aqui no episódio aqui no YouTube. E também me siga nas redes sociais, no Instagram basicamente, @bookcastoficial, e também no meu Instagram pessoal, @DiegoSgon. Me siga lá para vocês verem os posts que eu não faço. Eu sou muito difícil de atualizar redes sociais, mas enfim, me siga lá se você quiser me seguir, mas os canais principais, Spotify e YouTube aqui, como eu falei. Bom, antes vamos passar dessa história aí de seguir, porque nada mais é do que mais uma estratégia de marketing minha aqui. Vamos entrar um pouco na ficha técnica desse livro, para depois entrar um pouco no resumo da história, do porquê que eu curti bastante esse livro e o que ele entrega a você no final das contas, beleza? Bom, de ficha técnica do livro é o seguinte: o nome do livro é Story Brand, e ele tem um subtítulo, né? Crie mensagens claras e atrai a atenção dos clientes para a sua marca. Então, e depois tem mais um outro subtítulo que é Use os 7 elementos do storytelling para o desenvolvimento de seus negócios. Então ele tá aqui, o livro eu sou bem adepto ao livro digital, tá? Mas esse aqui, como ele acaba sendo meio que um livro de trabalho no final das contas, para acessar ele, para pegar insights de maneira rápida, eu prefiro os livros físicos mesmo. Então ele tá aqui, ele tem uma capa bem minimalista, né? Tem só um megafone aqui com essas frases. E, de novo, ele tem uma proposta bem simples, mas ele entrega tudo que promete. O nome do autor é o Donald Miller. O Donald Miller, ele é dono dessa empresa que criou esse método Story Brand, né? Vou entrar um pouco mais no detalhe disso em seguida. O ano original de publicação dele nos Estados Unidos foi em 2017 e aqui no Brasil foi em 2019. Aqui no Brasil ele está pela Alta Books, a editora dele, e o livro contém 221 páginas. Um livro bem curto, não é um livro longo. Então, dentro desse conteúdo curto aqui, ele tem bastante valor. Então, deixa eu passar um pouco do resumo do livro, né? Como eu falei, o Donald Miller, ele é dono da empresa Story Brand, então ele é criador dessa metodologia Story Brand. Então esse livro nada mais é do que uma metodologia que o autor cria aqui e acaba colocando em prática e acaba trazendo cases, né? Os famosos cases do mundo de marketing. Quem é de marketing conhece aí depoimentos, são as provas sociais, né? De que a metodologia realmente funciona. Nesse caso aqui ele traz
Logo no começo do livro, ele traz vários depoimentos dos seus clientes ao utilizarem essa metodologia Story Brand. Então é bem interessante como ele já começa o livro bem marqueteiro, assim, começa colocando os depoimentos dos clientes que aplicaram essa metodologia e, obviamente, deu certo, né, a metodologia no final das contas. A metodologia auxilia a empresa a definir o que vendem e como solucionam os problemas do mercado com esse seu produto ou serviço. E aqui é um ponto, né? Isso parece bem simples, né? Tipo, a empresa, basicamente toda empresa, a existência dela é baseada na solução de um problema. Então, quem é empreendedor, assim, eu não sou empreendedor, mas quem é empreendedor fala, se tu tem um problema que tu consegue resolver, tu cria uma empresa e resolve esse problema. Então, problema de suprimentos de chips. Tu cria uma empresa que fornece chips e tu sanou esse problema de mercado. Estou pegando um exemplo aqui. Essa é a essência de qualquer empresa. É uma coisa muito simples, só que por várias razões, os profissionais de marketing e até empresas no geral, elas não conseguem definir e deixar claro o que elas entregam, o problema que elas resolvem e o valor que elas entregam para o mercado. Muito porque eu acho que tem tanta estratégia de marketing que pode ser utilizada que talvez algumas pessoas pensem que a complexidade é o caminho, sabe? Mas na verdade o simples, o feijão com arroz é o que o melhor tu pode fazer para explicar para o teu cliente em poucas palavras, como tu consegue solucionar a vida dele. Então, por isso que esse livro, eu falei, ele volta para o básico do básico no marketing, que no final das contas é o necessário, né? Para que tu possa se comunicar com o mercado dizendo, olha, o meu produto é esse, o valor que eu entrego é esse, e ele soluciona esse problema, e é assim que tu vai ficar depois que tu consumir meu produto. Essa tem que ser a linha narrativa básica para qualquer pitch e estratégia de marketing, né? Então ele traz essa metodologia que auxilia essas empresas a vender e a solucionar esses problemas do mercado. Ele traz vários exemplos de como os profissionais de marketing acabam muitas vezes se confundindo e colocando os pés pelas mãos, complicando muito mais o simples, né? O que poderia ser mais simples para ser comunicado, né? Ele começa a comentar aqui sobre o método, né? Então ele fala, um dos grandes erros que o autor comenta aqui é que as empresas elas falam mais delas do que do produto e de como o cliente vai se sentir ao utilizar aquele produto. Então, muitas vezes tu entra num site de uma empresa e a empresa fala, fomos fundados em 2000 e tantos, temos 40 anos de história, tudo bem, são pontos interessantes, mas até o momento tu não falou o que tu entrega para o mercado. Tu está falando da tua história, está falando de ti. E muitas empresas acabam entrando nesse erro de falar das características do seu produto e tal, mas não falar necessariamente de como o produto auxilia na vida do cliente, na trajetória do cliente, tá? Vou começar a falar de alguns pontos do método aqui, mas saiba que o método ele é bem estruturado e bem prático, tá? Um dos pontos aqui que ele é chamado da metodologia SB7. O que é a metodologia SB7? Que é a metodologia Story Brand Set, que é basicamente se baseia na criação de um roteiro baseado em 7 pontos. Eu não posso fazer 7 com a mão que eu estou segurando o tablet com a outra aqui, mas são 7 pontos dessa metodologia que permeiam esse livro. E esses 7 pontos, como eu falei, eles são um roteiro de filme. Ele até traz aqui o exemplo de como os filmes de Hollywood utilizam desse roteiro básico aqui para conseguir passar a mensagem que eles querem passar com o filme. Então, esse método, ele possui esses 7 elementos. O primeiro elemento deles, um personagem. Eu vou falar todos eles, depois explicar um pouco cada um, né? Um personagem, ele tem um problema e ele encontra um guia que tem um plano que o convida a agir. Isso vai ajudar a evitar o fracasso e terminar com um sucesso. Então, são 7 pontos. Então, um personagem ele tem um problema, ele encontra um guia, o guia tem um plano, o plano e o guia o convida a agir, e esse plano ele vai evitar o fracasso do personagem e vai terminar em sucesso. Então isso ele pode ser colocado numa narrativa de pitch de produto para o mercado, por exemplo. Então, com essa ideia central, ele vai pegar digamos assim, o personagem para ajudar a vencer o obstáculo, o problema.
Então, passando por cada ponto aqui, um personagem, uma pessoa, pega lá uma pessoa ela tá com, sei lá, ela tá procurando uma pasta de dente nova, sei lá, ela quer mudar de pasta de dente. Então, esse é o personagem e esse é o problema dela, ela tá procurando uma pasta de dente nova. Tô dando um exemplo aqui, tá? Encontra um guia. O guia seria a empresa nesse caso, né? A empresa que vai guiar ele a seguir para a escolha certa, né? E essa empresa, esse guia tem um plano. A empresa falando, olha, esse creme dental aqui, ele faz com que a pessoa permaneça com hálito bom por 24 horas ou por 48 horas, enfim, tem um plano. E esse plano convida o personagem a agir. Então o personagem, eu preciso de um creme dental, porque minha boca, sei lá, tá fedendo, alguma coisa assim. Essa empresa, esse guia aqui tá me oferecendo um plano, que é esse creme dental, e tá me convidando a agir, a comprar, a utilizar esse produto, né? Ao utilizar esse produto, eu vou evitar o fracasso, que o fracasso, no caso desse personagem, nesse nosso cenário hipotético, é ele não ter mau hálito, e o plano termina com um sucesso, que é então ele utilizando o creme dental e conseguindo ter o hálito fresco que ele queria lá desde o começo. Então, dei um exemplo bem esdrúxulo, mas é justamente esse tipo de prática que o autor incentiva para que a gente possa grudar na cabeça isso. E ele conta que quando tu começa a entender um pouco mais desse roteirinho do SB7, esses 7 elementos, tu vai ver que em qualquer filme essa premissa é verdadeira. Tem um personagem, ele tem um problema, ele encontra um guia, o guia tem um plano, convida a agir, ajuda a evitar o fracasso e termina com o sucesso. Então, ele fala que implementando essa metodologia para o âmbito de marketing, para o âmbito empresarial, para o âmbito de negócios, o resultado também é satisfatório, é verdadeiro. Então, nesse exemplo que eu dei do creme dental, é justamente isso, sabe? É tu colocar de uma maneira bem direta e simples a trajetória que o usuário vai percorrer e, obviamente, vai terminar em sucesso nesse caso, né? Ao personagem consumir o produto. Então, é isso. Além desses pontos aqui que permeiam, o livro basicamente é ele explicando essa metodologia do SB7, mas tem várias outras coisas de marketing que ele acaba pegando aqui durante o livro. Então, por exemplo, ele dá dicas de marketing em geral, de como criar um melhor site, que o teu site, ele fala, tem muito site que tu entra no site da empresa, tu fica uns 2 minutos no site da empresa e tu não sabe o que eles fazem, porque é tanta palavra complexa de nós transformamos seu mindset, não sei o quê, porque o mundo digital transformamos digitalmente a sua empresa, tipo, tá, mas eu não entendi ainda o que essa empresa faz. E ele falando aqui no livro, realmente tu entende assim, porra, é verdade, né? Tem muita empresa que coloca os pés pelas mãos e acaba pensando que o mais complicado, que o mais complexo é o correto. Só que no final das contas elas esquecem que a gente está lidando com um ser humano. E o ser humano ele é um animal simples, ele precisa entender de imediato o que o teu produto oferece, se ele vai conseguir atingir o resultado que ele quer utilizando o teu produto. E aqui no livro ele dá um exemplo aqui que esse exemplo ele se sobrepõe a qualquer outro exemplo que ele traz aqui, que eu achei que me marcou bastante, que é o seguinte: tu imagina uma pessoa tá pedindo carona na rodovia, e ela tá pedindo carona, ela tá indo pra praia, sei lá, ela tá pedindo carona e um carro para. Aí o carro para, aí quem tá pedindo carona ali se encosta no carro, né, pra falar na janela ali, pô, e aí, como é que tá? Tudo bem? Obrigado por parar. Aí o motorista do carro simplesmente começa a falar das características do carro. Esse carro aqui, ele tem 5 anos, ele fez revisão no mês passado, ele tem 4 pneus, aro não sei das quantas, eu acabei de completar ele de gasolina, ele tem um motor V8, ele é a gás, ele é elétrico, ele é a gasolina, sei lá, ele consegue atingir 200 km por hora. Aí tu pensa, o caronista, ele tá ali pensando assim, não quero saber nada disso, eu só quero saber se ele vai pra praia ou não, se ele consegue me deixar na praia ou não.
sabe? Então, eu me senti muito como caronista em alguns momentos quando interagindo com uma empresa. A empresa fala dela, fala de não sei o que, fala das características do produto, não sei o que. Tá, mas eu só preciso saber se esse negócio vai solucionar o meu problema. Eu não quero saber o resto, não quero saber as características da tua empresa, se tem 10 pessoas, se tem 50 pessoas, se tem 1000 pessoas, as características do negócio, eu quero saber se vai solucionar o meu problema. Olha a simplicidade disso. Então é por isso que eu curti bastante esse autor, que ele traz o simples de novo, ele traz uma ideia de simplicidade que há muito eu não via no mundo de marketing. Assim, parece que o marketing ele acaba, de novo, alguns profissionais acabam tentando complicar o básico, sabe? Sei lá, talvez eles acham que a complexidade vai conseguir atingir níveis de resultado nunca antes vistos e tal, mas tu tem que primeiro falar como o teu produto soluciona o problema do cara, da pessoa que tá, do mercado. Se tu atingir esse objetivo, beleza. Se tu não atingir, aí tu tem que voltar pro básico. Como eu falei, ele traz outras dicas de marketing aqui, então para quem é do meio do marketing, ele traz dicas de criar um melhor website, criar estratégia de inbound e outbound, que nada mais é. O inbound é quando tu recebe as pessoas no teu site, por exemplo, e eles convertem num formulário que tu tá pedindo para eles, para tu entrar em contato com eles, por exemplo. Isso seria o inbound, que tá entrando nos teus canais ali. O outbound é tu indo atrás das pessoas, é aquela pessoa que tá lá de boa e tal, e tu envia um e-mail que muitas vezes, infelizmente, acaba caindo na caixa de spam e tal, mas dependendo da estratégia, tu consegue fazer com que isso não aconteça, né? E esse é o outbound, no caso, tu enviar um e-mail para uma pessoa que não te conhece, que não tá com a intenção de compra naquele momento, mas que tu já quer marcar a tua marca na cabeça dela e a tua solução na cabeça dela. Então tu acaba impactando ela, seja por e-mail, seja num outdoor, seja numa propaganda na televisão. Esse seria o outbound. Ele traz estratégias bem práticas aqui para, por exemplo, criar campanhas de inbound e outbound. Para quem é do meio de marketing sabe disso e acaba sendo bem interessante. E esse conceito de simplicidade acaba permeando essas estratégias de marketing que ele traz aqui também, né? Que mais que ele traz aqui? Ele traz também dicas de criar mensagens que atendam a esse roteiro da metodologia apresentado do CB7, né? Story Brand 7, que são esses 7 pontos aqui: o personagem, o problema, o guia, o plano, a ação, evitar o fracasso e atingir o sucesso. Um ponto aqui que ele traz como bom e velho marqueteiro: ele faz questão de fazer a sua própria propaganda durante todo o livro. Então ele já, como eu falei, ele começa com os depoimentos de clientes que implementaram essa metodologia dele e deram certo. Então ele permeia o livro com tipo, inclusive se você quiser saber mais, visite o site aqui, o meu site, para tu pegar lá o template desse modelo aqui que eu tô falando. Então ele faz questão de se vender durante todo o livro. É do jogo, não tem, ele tá vendendo para ti uma metodologia de graça pelo preço do livro, né? Mas ele também quer o pão dele, e eu imagino que com base na narrativa que ele criou aqui no livro, eu acredito que ele tenha conseguido leads muito interessantes da venda desse livro aqui. O autor ele é bem detalhista nas dicas, então o profissional de marketing, pelo menos no meu caso, ele é tão detalhista e prático a ponto de ele entregar esses templates dessas metodologias, não só do SB7, mas de outras metodologias de definição do personagem, que é um personagem aqui, no caso da tua empresa, quem é o personagem, que seria a tua persona, né? Minha persona são jovens de 30 anos que gostam de tênis azul, sei lá, que gostam de rock. Daí, a minha marca é uma marca de camisetas de rock, dando um exemplo aqui, sabe? Que tem o problema deles é que eles querem se sentir diferentes, eles querem estampas diferentes, eles não querem só utilizar o preto, eles querem utilizar outras cores e tal. Enfim, ele vai colocando de uma maneira bem prática esses exemplos para que o leitor possa se colocar em situações e possa usar essa metodologia pro meio deles, né? Pro caso deles, pro produto deles. Então isso
eu curti bastante nesse livro. Além de várias outras coisas, ele traz histórias, exemplos aqui de empresas que fazem o certo e que fazem o errado, quando tu quer complicar a mensagem, quando tu quer simplificar a mensagem. Enfim, ele traz muitos detalhes aqui que acabam sendo bem práticos e bem interessantes, não só para quem é do meio do marketing, tá? Isso é uma coisa interessante, mas para basicamente todo mundo que tem alguma ideia, que tem alguma empresa, empresários e tal, que queiram refinar a sua mensagem de marketing, a sua mensagem de valor para o mercado. Eu acredito que esse livro seja bem interessante e vá fazer com que tu tenha várias ideias bem inovadoras aqui com base na leitura desse livro, né? Então, no final das contas, um livro bem direto ao ponto sobre marketing e vendas. Nesse ponto eu curti bastante essa simplicidade dele. Para alguém, mesmo para alguém da área, foi bem valioso, então não é o mais do mesmo para quem é o profissional de marketing, pelo menos no meu caso não foi, né? Apesar de conter coisas bem básicas de marketing, ele acaba sendo não tão técnico. Nesse caso, ele é bem prático, mas não técnico. Ele não entra lá no Philip Kotler do marketing, essas coisas todas. Ele é um ponto mais prático que acaba sendo mais aplicável para várias realidades diferentes, né? Não só para aquele profissional de marketing que se formou e tal, que está se formando, enfim. O livro, nesse caso, eu chamei ele aqui de Future Proof, porque a prova do futuro, porque mesmo ele sendo de 6, 7 anos atrás, ele foi lançado em 2017, os seus ensinamentos eles continuam relevantes justamente por isso, porque por mais que tu tenha uma rede social nova aí no momento, que tu tenha, não, agora a trend são vídeos de 7 segundos e com legenda, com cor tal, não sei o que, com assunto tal. Por mais que tu tenha isso, no final das contas, tu ainda vai precisar do básico, que é o que é o básico? É tu mostrar o valor que tu tem para o mercado com base no teu produto e mostrar como o teu produto resolve o problema do mercado. É basicamente isso. Então, não interessa o contexto que tu tivesse, tu tá criando uma estratégia de outdoor com a tua marca, criando um produto novo e tal, tu tem que responder essa simples pergunta: como é que o produto soluciona um problema? E aí, a partir disso, tu pode criar qualquer complexidade que tu quiser. Eu acho que esse erro de criar complexidade cai muito nesses exemplos, porque a gente vê exemplos de marcas bem grandes fazendo campanhas de marketing quase subjetivas, né? Então, tu vê, por exemplo, quando tu assiste um filme com as pessoas utilizando dispositivos da Apple, por exemplo. Aquilo, se tu não saiba, aquilo é uma propaganda. A Apple tá pagando para estar ali, sendo o celular do mocinho naquele caso, sendo o computador que ele tá pesquisando, sei lá, para avançar na história e tal. Aquilo está sendo pago pelo marketing. Então acaba sendo uma campanha super objetiva de só tu colocar personagens utilizando o teu dispositivo, mas ainda assim é uma campanha de marketing. E eu acho que empresas menores, não tão conhecidas, elas tentam aplicar essas mesmas táticas de marketing das empresas gigantescas que já têm uma marca conhecida em marcas pequenas. Então elas acabam querendo ser subjetivas também, mas antes de ser subjetivas, elas ainda têm que se provar, elas têm que mostrar por que elas existem, sabe? Então, obviamente que hoje em dia, quando a gente vê o logo da maçã da Apple, a gente já sabe a empresa, a gente já sabe os valores da empresa, a gente já sabe a qualidade da empresa, a gente sabe tudo isso. Ou quando vê um telefone Samsung também passam uma proposta de marca que tu já se liga, né? Mas com marcas desconhecidas, tu tem que fazer o feijão com arroz e tem que comunicar o básico primeiro, que é o que o teu produto é e como ele soluciona o problema. Marcas super grandes já têm isso solucionado e eles já podem ser mais subjetivos nas comunicações deles. Umas marcas pequenas caem nesse mundo de se provar e fazer o feijão com arroz. Então, acho que é daí que vem essas complexidades desnecessárias de marcas menores ou não tão conhecidas, que é tentando emular marcas maiores, né?
Mas enfim, entrei num ponto bem específico de marketing aqui, só para dizer que eu curti bastante esse livro para quem é profissional de marketing ou para quem é empreendedor e quer impulsionar as suas comunicações da sua empresa. Leia esse livro, que ele é bem prático e eu tenho certeza que tu colocando em prática as metodologias dele aqui, isso já vai ser meio caminho andado para ti, pelo menos, te definir um pouco mais no mercado e conseguir se comunicar melhor para o mercado que está aí para te conquistar, no caso. Tá certo, galera? Muito obrigado para quem chegou até aqui, obrigado pela audiência, por mais um episódio do Bookcast. Me siga aqui no Spotify, se inscreva aqui no YouTube, dê joinha no vídeo, comente aqui no vídeo também outras dicas de outros livros relacionados a esse tema aqui que você queira também que eu traga aqui. É bem legal isso, eu sempre curto receber dicas de livros de vocês. E é isso, galera. Me siga nas redes sociais também, Instagram, @DiegoSgon e @BookcastOficial. Até a próxima, até o próximo episódio. Tchau, tchau.